Olá, bem-vindos de volta. Eu estava pensando sobre o que orar e o Papai do Céu botou no meu coração de orar o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6. É a única oração que Jesus ensinou e ela é completa, então vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, no vídeo passado, nós terminamos de ver o que aconteceu com Esaú, o irmão gêmeo de Israel. Esaú, ele foi o patriarca dos Edomitas e os Edomitas vão ser grandes inimigos dos filhos de Israel. E por conta dessa inimizade, eles vão ser amaldiçoados por Deus. A gente vê isso nos livros dos profetas Obadias, Ezequiel e Jeremias. E esse extermínio era previsto que teria a mão dos próprios filhos de Israel. E as profecias se concretizaram. A gente conversou que eles foram subjugados por Davi, eles foram subjugados por Saul, mas no fim, os poucos que restaram foram convertidos pelos judeus macabeus e muitos deles foram convertidos apenas da boca para fora, mas eles efetivamente, como povo autônomo, desapareceram, eles não existem mais. E esses que se converteram da boca para fora, existem alguns famosos, dentre eles Herodes o Grande, que ordenou o massacre dos meninos, com a intenção de matar o Senhor Jesus. Depois os descendentes de Herodes, um deles vai determinar o assassinato de João Batista, que foi o último profeta que anunciou a vinda de Jesus. E então sim, é preocupante, existem dentro do judaísmo edomitas falsamente convertidos. A gente não sabe, a gente sabe que sim, houve isso lá no século I. Se isso existe ainda até hoje, se dentro da nação judaica existem convertidos hipócritas que na verdade odeiam os filhos de Israel, pode ser que sim. Não somos nós que vamos identificá-los, mas Deus, é claro, na Escritura, que no final dos tempos, no julgamento final, ele vai separar o joio do trigo. Então, o trigo representa os filhos de Deus e o joio aqueles que estão ali no meio apenas para estragar, para atrapalhar a obra de Deus, mas Deus enxerga tudo, enxerga principalmente o coração. Então, esse julgamento não cabe a nós. E agora nós vamos dar seguimento com a história dos filhos de Israel. Dentre esses filhos, nós vamos estudar bastante sobre José. José apresenta muitas características semelhantes a Jesus. Acontecem muitas coisas que depois vão acontecer com Jesus. É como se Deus estivesse deixando a assinatura dele nessa história, para quando acontecesse a vinda de Jesus, a gente pudesse sentir ter uma sensação de eu já vi isso em algum lugar. Como tudo que Deus faz é perfeito, essa história de José então vai nos remeter a muitas situações. Eu vou mencionar quando essas circunstâncias paralelas acontecerem, eu vou mencionar as similaridades, mas a gente precisa sempre lembrar que apenas Jesus foi perfeito. Ele é perfeito, mas aqui na Bíblia, nas Escrituras, ele foi o único homem, porque Jesus era homem e Deus.
na mesma medida, mas ele foi o único homem, Deus encarnado, que nunca pecou. Todos os demais, inclusive os heróis da fé, todos os demais personagens que a gente vê, eles erram, inclusive José. José, ele quase sempre acerta, ele é um homem admirável. A gente vai ver que, apesar de tudo que ele vai passar na vida dele, ele não tira os olhos de Deus. E é isso que faz dele um personagem tão especial, porque aconteceu muita coisa com ele, mas ele nunca perdeu a confiança e a fé em Deus. E isso faz dele um gigante. Mas ele vai errar, assim como todos os personagens erram, para que fique claro que homens são imperfeitos, perfeito somente Jesus. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai refletindo. São versículos muito profundos que trazem muitas lições, muita sabedoria. Então a gente vai lendo com vagar e aprendendo com a palavra de Deus, que nos dá sabedoria. Então vamos lá. Começando então o capítulo 37, verso 2. Essa foi a história de Jacó, o que lemos até então. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo que os irmãos faziam de errado. A gente precisa entender que a família escolhida por Deus para dar seguimento à vinda de Jesus, que Jesus vai vir dessa família, a Bíblia é uma grande história da família de Jesus. É da tribo de Judá que virá Jesus. Judá é um dos filhos de Israel, é irmão de José. É preciso que a gente lembre sempre que essa família, ela é uma família totalmente desestruturada e disfuncional, assim como muitas das famílias são. E é isso que é tão especial na Bíblia. Deus mostra o quão desorganizados eles eram. Então a gente viu que Israel enganou o pai, enganou o irmão, fugiu para morar com parentes da mãe, o tio enganou ele. Israel acaba casando com 4 mulheres. Já havia ali uma disputa muito grande entre os irmãos naturalmente. E para piorar a história, ele vai preferir um dos filhos. Ele vai escolher José como seu filho favorito. José era o filho de Israel com Raquel. E ele vai tratar ele com mais carinho. E isso vai então trazer mais ódio ainda entre os irmãos. Então essa é uma família disfuncional. Nós vamos ver absurdos que vão ser cometidos aqui. Mas o que a gente precisa lembrar é que Deus, mesmo assim, trabalhou nessa família, trouxe o Messias dessa família. E a gente vê que cada um desses personagens aqui, eles vão tendo o seu coração alterado. A gente vai ver, por exemplo, que Judá, ele era um homem mau. E depois ele vai se transformar num homem generoso, misericordioso, por conta de todas essas circunstâncias que vão acontecer aqui nessa história. Então apertem os cintos, é uma família disfuncional como muitas são. O fato de as famílias serem disfuncionais não anula a ideia de Deus. Deus tem uma ideia de família perfeita. O que Deus quer? Ele quer que a gente case, ele quer que a gente tenha filhos, ele quer que a gente seja puro, que a gente leve a palavra de Deus adiante. Mas são raríssimas as famílias que têm pais ainda casados, dos dois lados.
os maridos e as mulheres que ficam até o fim juntos, numa segunda geração, depois a terceira geração. É quase impossível irmãos não terem conflitos entre si. Quando não tem conflitos, pode acontecer de um irmão ter um envolvimento com a justiça ou com droga, ou pode haver famílias em que há disputas políticas, disputas religiosas, pode haver famílias que têm uma perda dentro daquela família, perde um pai, perde um filho. Então, assim, a vida real é essa. As famílias, sim, possuem grandes desafios, grandes desestruturas, mas Deus trabalha com todos. Não importa o nosso passado, não importa a nossa origem, não importa de onde viemos. O que importa é a gente abrir o coração, entregar a nossa vida a Deus e pedir que Ele nos ajude a fazer uma nova história. E Ele vai fazer exatamente isso nessa família. Então vamos lá. Israel amava José mais que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Essa capa bordada, a gente vê em várias Bíblias, cada uma diz uma coisa. Tem Bíblias que diz que essa capa ela era uma capa colorida, de multicor, com as mangas longas. O que a gente sabe é que essa capa era uma capa diferente da capa dos demais irmãos, era uma capa especial. Existem alguns teólogos que falam que essa capa ela tinha as mangas compridas. O que isso significa? Significa que eles trabalhavam no campo, eles eram agricultores e pastores. Eles não podiam fazer o trabalho manual com uma manga comprida. Então, o fato de ele ter uma manga comprida fazia com que ele não tivesse como trabalhar. Então, o pai dele, por amá-lo mais, o preservou do trabalho, botando uma roupa que o tornava como que um supervisor dos irmãos, que iam lá ralar e ele ficava com a pranchinha na mão, com a caneta na mão, tomando nota e contando para o pai o que os filhos faziam. Essa circunstância foi criada pelo próprio pai deles, que teve, além de ter 4 esposas e filhos com todas elas, decidiu por eleger um desses filhos e com isso provocando a inveja nos irmãos. Inveja porque os irmãos trabalhavam mais, inveja porque os irmãos ganhavam menos amor e menos carinho. Então vamos seguindo aqui. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conseguirem conversar mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse, agora José contando o sonho para os irmãos: ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. A gente entende o sonho. É um sonho bem claro. É um sonho que mostra que ele, José, estava numa posição de superioridade hierárquica em relação aos irmãos que estariam então baixando a cabeça para ele. Ele contou esse sonho para os irmãos e a Bíblia diz que os irmãos não gostaram e disseram: quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Então, ainda que nesse primeiro momento José tivesse contado esse sonho porque estava empolgado, por ingenuidade, porque era novinho, ele percebeu que essa narrativa deixou os irmãos furiosos.
Mas ele teve outro sonho e vai contar novamente. Então, parece que dessa segunda vez, ele já sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que os irmãos não tinham gostado e ele vai contar novamente. Parece que dessa segunda vez, ele não estava tão ingenuamente agindo. Parece que ele queria sim provocar os irmãos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas curvaram-se diante de mim. Ele tinha 11 irmãos, o pai e a mãe. É bem claro o sonho. Ele também contou o sonho a seu pai e este, o pai Israel, o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúmes, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. E Israel disse a José: seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até lá onde eles estão. José respondeu: sim, estou pronto. Jacó disse: vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebrom a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: o que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu: eles já se foram daqui, mas os ouvi dizer: vamos para Dotã. José prosseguiu em sua busca e de fato encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. O que a gente vê aqui nesse trecho do capítulo 37, verso 2 a 20? Nós vemos muitas coisas, mas eu quero focar em duas provocações que são feitas aqui. O pai Israel provoca os filhos abertamente. Ele favorece um filho, ele confere para o filho uma capa diferente, um status diferente, e isso gera inveja, isso gera ódio nos irmãos. Depois José provoca os irmãos. José fala de um sonho que teve, em que ele era o superior hierárquico dos irmãos, percebeu que eles não gostaram e contou um outro sonho que deixou eles mais irados ainda. Então, o que a gente precisa entender que a Bíblia está nos mostrando aqui? Um dos mandamentos, nós vamos estudar os 10 mandamentos em Êxodo. Um dos mandamentos de Deus, que é o 10º mandamento, ele fala: não cobiçarás. Vamos ler o que diz Êxodo 20. Olha lá, é o verso 17. É o 10º mandamento. Não cobicem a casa do próximo, nem sua esposa, seu escravo, sua escrava, seu boi ou jumento. Não ponham o coração em nada que pertença ao próximo. Então, um dos mandamentos de Deus é: não cobice o que não é teu. Não cobice o que Deus não te deu. Isso é um mandamento. Por quê? Eu comecei a estudar esse mandamento do não cobiçarás. Por que Deus ordena que a gente não sinta inveja, que a gente se fiscalize para não sentir inveja? Por que Deus diz isso? Porque
Sentir inveja dos outros, querer o que os outros têm, significa que eu não confio em Deus. Significa que eu acho que eu mereço ter alguma coisa que Deus não me deu. Então eu sinto raiva porque Ele deu para outra pessoa. Então a cobiça, ela tem a ver com eu não gostei da minha mão, eu não gostei do que eu recebi de Deus ou do que eu não recebi de Deus. E eu sinto que eu devia ter aquilo. Então eu começo a olhar para o outro. Ah, mas eu queria ter aquele carro. Ah, mas eu queria ter aquele marido. Ah, por que a minha casa não é que nem aquela? Ah, eu já devia agora ter 3 filhos. Ah, então a cobiça é focar no que Deus não me deu. Isso é proibido. Deus diz que isso deve ser combatido por nós. Isso faz mal para nós. O que a gente precisa, o antídoto desse veneno, o antídoto da cobiça é a gratidão. É focar no que Deus me deu. É focar no filho que Deus me deu, na filha que eu tenho. E não comparar a minha filha com a filha da minha colega. O que eu preciso é valorizar as qualidades do meu marido e não comparar o meu marido com o marido da minha colega. O que eu preciso é valorizar o meu trabalho, mesmo que eu não queira ficar nesse trabalho para sempre. Porque é esse trabalho que Deus me deu hoje. Eu tenho que fazer o meu melhor com aquilo que Deus me deu. Tenho que multiplicar, investir nas coisas que Deus me deu. Essa é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, Deus cobra o que foi feito com o talento que Ele nos deu. Então a gente tem que usar o que a gente tem, orar, pedir orientação para que Deus nos mostre o que Ele quer que a gente faça com os nossos talentos. Orar e agradecer sempre pelo que a gente tem. Agradecer em todas as coisas, inclusive agradecer pelas portas fechadas, porque Deus nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe que cada um de nós precisa e não precisa. Então, se eu acredito nisso, se eu tenho essa gratidão, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:16, que em todas as coisas a gente tem que dar graças, porque Deus sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Então, se eu confio em Deus, se eu foco no que eu tenho, eu vou viver bem. Eu não vou ter sede, eu vou ter uma vida plena. Se eu acredito que Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Não que não vai haver coisas que eu vou querer, que eu não tenho. Eu posso buscá-las, mas eu preciso sempre focar no que eu tenho e ter gratidão. Só que existe um outro lado. O outro lado é provocar isso nas pessoas. O que aconteceu aqui, essa inveja que os irmãos sentiram, esse ódio absurdo que fez eles planejarem a morte do irmão, é pecado. Mas e o que o pai deles fez? Mas e o que José fez? Eles provocaram os demais. Eles provocaram a inveja. E eu acho que essa mensagem ela é muito forte aqui. Ela é tratada em 2 circunstâncias diferentes, tanto da parte de Israel quanto da parte de José provocando isso. Então acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque nós não podemos ser uma pedra que vai fazer as pessoas tropeçarem. E eu fiquei pensando, quem é o maior provocador de cobiça que a gente conhece? Quem é o que provoca a gente a querer o que Deus proibiu? É o mal. A gente vê desde lá do jardim, Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos de um. E o que a serpente fez? Sério que vocês não vão comer daquele fruto? A serpente, o mal, fez
com que Adão e Eva focassem no que eles não tinham, no que Deus não tinha dado para eles, no que eles não tinham que querer. E o mal continua fazendo a mesma coisa. Eu já falei que a Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é um livro eterno. Ela fala de coisas que aconteceram, acontecem e sempre vão acontecer. E hoje a gente está numa geração de mídia social, de rede social, onde a cobiça é muito provocada. As pessoas compram um carro, fazem uma selfie. As pessoas compram uma casa, fazem uma selfie. As pessoas viajam, fazem uma selfie. Muitas vezes, de forma ingênua, querem divulgar, querem colocar, porque não com o coração querendo machucar ninguém, mas a gente precisa abrir os olhos. A gente precisa abrir os olhos, que isso provoca, sim, inveja nos outros. Então a gente tem que lembrar que o nosso papel nesse mundo, além de crescer espiritualmente, é ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente. Todos nós somos pecadores, temos erros, mas a gente precisa estar sempre buscando melhorar, e a melhora inclui pensar no outro. Então, se eu comprei um carro, ou se eu comprei uma casa, ou qualquer coisa, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque se eu ficar botando isso numa rede social, eu posso provocar uma dor em alguém, uma inveja em alguém, uma raiva em alguém. Eu tô sendo a serpente se eu faço isso. Eu tô fazendo com que uma pessoa deseje o que ela não tem, que Deus não deu para ela. Então eu acho que nesse mundo nós somos corresponsáveis. Eu não posso simplesmente dizer, ah, bom, mas a azar é dela. Esse não é o melhor comportamento, né? Amar o próximo, a gente se bota no lugar dele. Então, se eu sei que aquela pessoa vai sofrer, eu me abstenho, então, de falar daquilo, daquela conquista. Então, nesse caso aqui, José poderia ter ficado quietinho. Talvez contado para o pai, mas não ter contado para os irmãos com quem ele já tinha um relacionamento muito ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu queria terminar falando sobre... Eu estava assistindo um culto de um pastor que se chama Douglas Gonçalves, falando sobre essa matéria sobre cobiça, e ele disse uma coisa que eu achei muito incrível. Ele disse assim, que Jesus, lá em Colossenses 1:13, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino de Deus. E ele fez uma reflexão que eu achei muito interessante. Qual a diferença entre império e reino? Por que Jesus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino de Deus? Qual a diferença entre um imperador e um rei? O imperador é um rei insatisfeito, é um rei que começou a querer ter o que não era dele. O imperador é um rei que começa a conquistar outros reinos, vai se expandindo. E no fim das contas, quando ele busca essas outras coisas que não eram para ser dele, essas coisas vão acabar se voltando contra ele e matando esse imperador. Então, o imperador, ele é um rei que cobiça. E o que é um rei? Um rei é quem governa sobre o que ele herdou. Ele governa sobre o que é dele. Então, nós que buscamos a espiritualidade, que buscamos Jesus, a gente busca agirmos como reis das nossas vidas e não imperadores. Então, reinar sobre as nossas vidas, sobre o que a gente herdou, sobre as coisas que Deus nos deu, sobre o marido que Deus nos deu, sobre os filhos, sobre os amigos, sobre a casa, sobre o trabalho. Reinar sobre aquilo significa cuidar daquilo e multiplicar aquilo que a gente tem. Eu achei muito bacana essa analogia, e lembrando que os reinos passam de pai para filho.
Então o nosso reino veio do nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Então a minha oração é para que a gente consiga não só cuidar do nosso coração, para que a gente não inveje, para que a gente não fique olhando para a grama do vizinho, para que a gente consiga focar no que a gente tem. Mas, além disso, a minha oração é para que Deus nos mostre quando a nossa atitude provoca a cobiça, a ira nos outros, para que a gente não faça. Para que antes da gente postar uma foto de um filho numa rede social, a gente lembre que tem uma amiga que não consegue engravidar. Que antes da gente postar uma foto de um carro, que a gente lembre que a gente tem uma pessoa que está com dificuldade. Que a gente lembre que quando a gente vai elogiar um filho, a gente tem que ter cuidado para não provocar a inveja do outro. Então, por hoje, essa é a reflexão que eu queria fazer. Seguimos então no próximo vídeo, a partir do verso 21. Deus abençoe, orem por mim e eu vou orar por vocês.